E Cicobi Credicopa apresentam. Boa noite. Depois de discussão, o gerente de fazenda é morto a tiros em Presidente Olegário. Suspeito confessa crime e entrega a arma à polícia. Acidente em cruzamento deixa motociclista ferido e motorista de carro foge sem prestar socorro. Homem assume a autoria de crime para inocentar dupla, mas vó afirma que o neto está mentindo. Em busca de garantir tratamento de saúde, o Ministério Público é acionado para que direitos sejam cumpridos. O drama de uma aposentada que não tem como manter o irmão em clínica de reabilitação. Alívio? Obras de implantação da rede coletora de esgoto no centro de Patos de Minas estão chegando ao fim. Deputados mineiros criam comissão para buscar solução para a tragédia em Mariana. Aprovados no vestibular do Unipam, fazem festa pelas ruas da cidade. Quer saber mais? Então continue ligado no NTV News que começa agora. Um homem de 63 anos foi morto a tiros nesta terça-feira em uma fazenda próxima a Presidente Olegário. O suspeito do crime foi preso e entregou a arma à polícia. Foi nesta fazenda, localizada a 13 quilômetros de Presidente Olegário, que o crime aconteceu. As marcas de sangue ainda estão no local. A vítima, identificada como Vanildo Soares Moreira, de 63 anos, foi atingida por vários disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu e acabou falecendo. Sim, a vítima chegou a ser socorrida pela ambulância do Hospital Municipal, entrou no hospital com vida, mas devido aos ferimentos, a gravidade dos ferimentos, não resistiu e veio a óbito no hospital. O principal suspeito já foi localizado e encaminhado para a delegacia. Antônio José Pereira, de 78 anos, não tem passagens policiais. A arma utilizada no crime, um revólver calibre 32 com 6 munições, foi apreendida. Nós deparamos aí com o proprietário e na abordagem, para perguntar o que havia acontecido, ele estava bastante nervoso, chorando, né? E nas diligências, nas indagações, ele realmente confessou que tinha efetuado disparos contra uma vítima e já de imediato já apresentou a arma de fogo com as munições. Segundo a PM, o que teria motivado o crime seriam algumas dívidas que o patrão da vítima possui com o fazendeiro há alguns anos. Segundo a versão do autor, há cerca de uns 2 anos, ele arrendou uma terra para uma empresa de Cabo no Parnaíba, só que nesse arrendamento, uma parte da terra não estava no contrato e a empresa estava explorando essa terra sem o consentimento do proprietário da fazenda. Ele entrou com ação na justiça e devido a essa demora em sair uma definição, hoje de manhã ele acabou ficando nervoso, que perdeu um pouco a cabeça e numa discussão com o gerente da empresa, ele veio efetuar esse disparo de arma de fogo. Um acidente em um cruzamento no bairro Caramuru deixou o motociclista ferido. O motorista do carro deixou o local sem prestar socorro. Mais um grave acidente aconteceu em Patos de Minas. Dessa vez, entre uma moto e um carro. O motociclista seguia sentido Rua dos Guaranis e iria convergir aqui na Rua dos Muriaés, quando o motorista iria fazer o contrário, seguir sentido Rua dos Guaranis, chocou de frente com o motociclista. Com a intenção de convergir à esquerda na Rua Muriaé, quando ele sinalizou e iniciou a conversão, ele foi colidido por um veículo, uma Saveiro de cor preta, que estava transitando na Muriaé e provavelmente com a intenção de convergir à direita na Rua Guaranis. Houve então a colisão, o motociclista acabou caindo ao solo. Após a batida, o motorista da Saveiro evadiu do local sem prestar os primeiros socorros. A polícia militar esteve no local a fim de identificar esse suspeito. Câmeras de segurança podem ajudar nessa identificação. Existe uma regra básica aí de condução de veículos, né? Que quem tem preferência é, no caso, o motorista, né, que está à direita. E no caso era o motociclista. Provavelmente, além dessa não observância dessa regra, deve ter algum fato aí, alguma irregularidade a mais aí com relação ao condutor do veículo que evadiu. A vítima, Mário Porto Cerqueira, de 42 anos, foi trazida aqui para o hospital regional. Ele rompeu a região do tornozelo e sofreu uma fratura completa.
Uma fratura do membro inferior esquerdo, né, na região do tornozelo, o qual foi uma fratura completa, porém fechada. Não houve exposição de osso, porém ela é completa, rompimento do osso total. De acordo com a Polícia Militar, no começo dessa semana foram registrados 6 acidentes, 3 deles com vítimas. Na ocorrência dessa terça-feira, não haviam placas de sinalização no local. Bastante movimentada. É uma rua que não tem sinalização, agora você está vendo aqui ao lado aqui, né? Não tem sinalização. É uma rua que já aconteceu até morte nessa rua aqui por devido à sinalização. Mão dupla, né? Vai e volta. E são muitas crianças que estudam aqui no Colégio Mineiro Afonso também, que são crianças pequenas, que tem que ter cuidado com elas, que as pessoas não respeitam a sinalização das placas, sabe? A pessoa passa a alta velocidade. E é muito perigoso essa rua aqui. A Polícia Militar orienta os condutores para os cuidados que devem ser tomados nas vias não sinalizadas. Aqui nesses personagens locais onde não há essa sinalização, que os motoristas sejam ainda mais prudentes, né? Que dirijam com cuidado, com atenção, e sempre atentos aí aos riscos que envolvem a condução de veículo. O motociclista Mário Porto Cerqueira foi atendido e já recebeu alta do hospital regional. O motorista do carro ainda não foi localizado pela polícia e as câmeras de segurança da loja, que poderiam ajudar a perícia a elucidar o caso, estavam desligadas. Depois do intervalo, você vai ver que o Seminário Regional da Consciência Negra discute a desigualdade e obras de implantação da rede coletora de esgoto no centro de Patos de Minas estão chegando ao fim. O IBGE revisou o crescimento do PIB, soma das riquezas produzidas no país de 2012 e 2013, em razão da nova metodologia adotada pelo Instituto, que passou a incorporar dados do Censo Agropecuário e dos orçamentos das famílias brasileiras. Pelos novos dados, o PIB chegou a 4,8 trilhões em 2012 e a 5,3 trilhões em 2013. A CEMIG vai cortar custos e uma das ações é a redução de até 80% do seguro de vida dos funcionários da companhia. Segundo a Sindeletro, a redução seria gradual e a cada 5 anos. A dívida da CEMIG para 2016 saltou de 3,881 bilhões para 4,281 bilhões de reais. O Seminário Regional da Consciência Negra, em Patos de Minas, discutiu sobre a desigualdade. Ainda há muito que se fazer, mas as melhorias promovidas por políticas públicas já começam a transformar a realidade. Debater as desigualdades entre brancos e negros e promover políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Este é o objetivo do primeiro Seminário Regional da Consciência Negra, realizado pela SEDES em Patos de Minas. As políticas hoje não são para que seja feito um favor, né, para as pessoas, mas as políticas estão aqui para serem efetivadas realmente como um direito de cada um. E a população negra também tem esses direitos resguardados, né, através das legislações pertinentes. A gente precisa não só desse reconhecimento, né, que existe, levar a população conhecimento que existem esses direitos, que existem essas políticas públicas, mas também que a população negra se sinta realmente como um sujeito desse direito. A diretora regional da SEDES explica que a intenção do governo é fazer com que os negros se sintam incluídos nas políticas públicas do Estado. Acho que até um termômetro mesmo desse tipo de evento que a participação é baixa, né, porque a gente tem esses dois vieses. Que a população negra ainda tem medo, né, um certo medo mesmo de se apresentar, de se posicionar, né, que esse é um grande desafio que a gente tem que superar. Né? E nós temos também um outro lado, às vezes a própria sociedade que não tem interesse, não quer prestigiar, não quer valorizar esse tipo de evento. Mas dentro dessa política do nosso atual governador, nós queremos sim trazer esse diálogo para esses espaços, para que a gente realmente consiga alcançar essas pessoas. De alguns anos para cá, muita coisa mudou, com melhorias de acesso às políticas sociais e de educação no país. Em Minas, Maria Alves é prova viva da mudança.
Ela é a primeira mulher quilombola a assumir a presidência do Conselho Estadual de Assistência Social. Nos últimos 12 anos do Brasil, a gente tem um avanço muito considerável que a sociedade não pode negar, né, principalmente no que tange às políticas sociais e o reconhecimento das populações negras e de igualdade racial. Inclusive, né, a questão do trabalho da Fundação Palmares, da CEPI, que são instituições que teve visibilidade, no caso da CEPI, criada nos últimos 12 anos do Brasil. Mas ainda há muito o que fazer. O promotor Paulo Henrique Delicoli, em sua palestra, destacou que 48,5% de toda a riqueza do Brasil está nas mãos de apenas 10% dos mais ricos do país, enquanto os 10% mais pobres acumulam apenas 0,8% da riqueza nacional. Enquanto que os ricos ficam 10 anos e meio na escola, os pobres ficam apenas 3 anos e meio. Né? Então, esse processo de correção das desigualdades sociais é extremamente complexo, mas nós não podemos excluir o caminho da educação. Para o promotor, é preciso promover ações como este seminário para conscientizar a população. As pessoas que vêm aqui, nós esperamos que saiam daqui um pouco mais esclarecidas a respeito, né, do que estabelece a própria Constituição Federal, as leis infraconstitucionais, mas ao mesmo tempo saber que ela é um protagonista, ela não é apenas um espectador dessa história, ela faz parte, né, dessa história aí como protagonista, fazendo essa diferença, mobilizando as comunidades para que as coisas aconteçam. Os participantes do seminário também querem aproveitar o encontro para propor políticas públicas para a população negra. Nós só vamos chegar com centros culturais com política de sustentabilidade, para que a gente tenha condições de inserir aquele jovem negro no mercado de trabalho, na faculdade, justamente para combater a marginalização e para que ele seja cidadão que tenha o seu acesso ao emprego, à educação, à cultura e à saúde. Depois de meses de muitos transtornos, as obras no centro de Patos de Minas para implantação da rede coletora de esgoto parece estar perto do fim. As obras de implantação da rede coletora de esgoto na região central de Patos de Minas já estão em fase final. Os trabalhos, que foram orçados em mais de R$800 mil e iniciados no mês de março na Avenida Padre Almir, estão sendo realizados atualmente na Rua Tonzinho Amâncio. Segundo a engenheira responsável pela obra, mesmo com alguns contratempos como as chuvas, 95% do trabalho já foi concluído. Ao todo, 900 metros de rede coletora já foram instalados no trecho trabalhado. Foi retomada as obras, né, lá na Tonzinho Amâncio, no início de mês de novembro agora, e foi dada continuidade na implantação da rede, retirando todo o esgoto que está sendo lançado nas galerias pluviais. Né? O trecho que se iniciou é um trecho muito complicado, porque é um trecho de brejo, né, e como a gente tem acompanhado, está chovendo. Não é uma chuva constante, mas todas as vezes que a chuva acontece, as obras têm que ser paralisadas por causa dos riscos que aquela região apresenta para as pessoas que trabalham naquele ponto. 95% da obra já foi concluída. A gente chegou próximo ali ao supermercado, ao shopping, né? Onde a gente concluiu aproximadamente 750 metros de rede, até ali aquele ponto. E nós detectamos que, dando continuidade até a rua a Padre Caldeira, tem ainda lançamentos em galeria pluvial. Então, nós vamos precisar dar continuidade, porém, vai ser uma intervenção menor, onde com mais rasa, porque hoje a gente está trabalhando ali com 2,5 metros a 3 metros de profundidade. Esse trecho que a gente vai dar continuidade, assim que der uma estiada, ela vai estar bem próxima ao meio-fio, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e profundidades menores, 1,20 metro, 1,10 metro e redes menores. Então, a gente vai estar tirando o esgoto que está sendo lançado na galeria pluvial desse comércio até chegar ali na Padre Caldeira. Os próximos trabalhos para a implantação da rede coletora serão realizados na Rua Ana de Oliveira, em direção à Padre Caldeira, uma via de grande movimento em Patos de Minas. A previsão é que a obra seja finalizada e entregue em no máximo 30 dias. Eu espero que no máximo, em um mês, a gente termine todo esse serviço necessário ali no centro. Até porque o comércio local, a população que passa ali com frequência, merece que esse trabalho seja executado no menor tempo possível, né? E liberar de vez essas ruas, né, que estão sendo interditadas para que a gente possa executar o serviço.
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado aprovou hoje um substitutivo do senador José Medeiros, proibindo o bloqueio por parte das operadoras de telefone celular dos aparelhos que vendem para uso de chips de concorrentes. A matéria segue para análise da Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle para decisão terminativa. A vaga para auxiliar de escritório para construção civil, salário a combinar. Gerente comercial administrativo para posto de combustível, salário de R$ 2.000 mais comissão. Motorista categoria D para empresa de transportes, salário de R$ 1.500 mais comissão e ajuda de custo. Conferente para supermercado, salário de R$ 837. Farmacêutico para farmácia e drogaria, salário a combinar mais comissão. Vendedor interno para loja de brinquedos, salário de R$ 847 mais comissão e vale transporte. Auxiliar de produção para a empresa de vidraçaria, salário a combinar mais benefícios. Padeiro para hotelaria, salário a combinar mais benefícios. Cozinheiro para hotelaria, salário de R$ 867 mais benefícios. Lama da barragem de mineração provoca transtornos no Espírito Santo. Daqui a pouco vamos mostrar também que deputados mineiros criam comissão para buscar solução para a tragédia em Mariana. E o drama de uma aposentada que não tem como manter o irmão em clínica de reabilitação. Cobb Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa. O vice-presidente da República e presidente nacional do PMDB, Michel Temer, defendeu que o partido terá candidato à presidência em 2018 em seu discurso no Congresso da Fundação Ulisses Guimarães. Temer disse que o partido tem grandes nomes e estaria encerrando sua vida pública. O vice-presidente ainda apresentou o programa Uma Ponte para o Futuro, que é um documento com propostas para tirar o Brasil da crise e que não é eleitoral. Você vai ver agora o drama de uma aposentada que precisa manter o irmão internado em uma recuperação de viciados de drogas, uma clínica de recuperação para viciados em drogas. Sem condições de pagar pelo tratamento, ela está pedindo apoio à comunidade. A aposentada Diva Maria de Andrade vive um drama familiar há alguns meses. O irmão dela, Jeová Pacheco de Andrade, de 42 anos, é ex-usuário de drogas e necessita de tratamento médico. Recentemente, a aposentada internou o irmão em uma clínica de reabilitação em Patrocínio, porém ela não consegue mais pagar as despesas. Ele estava jogado, né? E eu estava sabendo que ele estava desaparecido, sumido, abandona a família, né? E vai para dentro do mato, fica morando dentro do mato, junto com 50, 60 traficantes, tudo perigoso. Então, quer dizer, ele é um ser humano, né? Ele precisa, assim, de uma chance para poder continuar o tratamento dele, né? Então, quer dizer, eu fiz realmente um bingo com o pessoal da Igreja Católica, com a União da Sociedade, fiz esse bingo, recardei um valor. Com esse valor eu mandei buscar ele e internei ele, só que eu não tenho condições financeiras de continuar pagando esse tratamento dele. Se eu pudesse, eu acolheria todos que estavam no meio da rua, porque é triste a gente ver as pessoas desse jeito. É ser humano, ele sente sede, ele sente fome, ele sente frio, né? Então ele precisa sim de ser tratado, porque isso aí para mim não é... Quando no começo, às vezes a pessoa vacila, pensa que não vai levar um caso sério, mas termina sendo uma doença. No final não é mais um vício, é uma doença. Diva Maria procurou a Defensoria Pública, mas não conseguiu nenhuma resposta positiva. Aí eles disseram para mim que era para me tirar ele de lá de dentro da clínica e entrar com recurso. Mas aí eu virei para a moça, para a senhora, e falei: mas dona, eu não posso fazer isso não, porque ele já está lá internado. E se eu for fazer isso, a justiça de hoje em dia é muito lenta.
vai acontecer o quê? Que ele vai ter uma recaída e vai desaparecer de novo, sumir da família, às vezes até morrer. Então, quer dizer, depois eu vou ficar o quê? Com a minha consciência pesada, né? Que eu deveria ter deixado ele lá. Mas isso depende de quê? Do apoio, né? Do apoio, da ajuda, para poder eu posso, como se diz, salvar uma vida. Para ajudar Jeová Pacheco, você pode entrar em contato pelo telefone 38-9938-5441 ou no condomínio Terra Nova, na casa de número 87. Aqueles que puderem, aqueles que tiver realmente, assim, olhar para ele e pensar assim, já pensou se fosse um da minha família? E aqueles que puderem me ajudar, eu agradeço de coração, com carinho, que Deus abençoe a cada um. Repetindo o telefone para ajuda é o 9938-5441. Os bombeiros ainda buscam por 12 pessoas desaparecidas após o rompimento da barragem em Mariana. 9 trabalhavam na mineradora no momento do acidente e 3 são moradores de Bento Rodrigues. 7 mortes foram confirmadas e 4 corpos ainda aguardam identificação. Depois de 11 dias descendo o Rio Doce, a lama de rejeitos de minério passou pela usina de Aimorés e chegou ao Espírito Santo, na cidade Baixo Guandu. A captação de água foi suspensa, mas a cidade já encontrou uma alternativa. Perto daqui fica a barragem de Aimorés, em Minas, que estava fechada, segurando a lama, mas foi aberta ontem à tarde. Aqui na barragem, uma cena chamou muito a nossa atenção. Olha só, de um lado, o Rio Doce está limpinho, sem nenhum sinal de lama. Mas se a gente atravessar a rua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passos, dá só uma olhada na cor da água que está saindo pelas comportas. É barro puro. Especialistas acreditam que a lama saiu da superfície próxima à barragem e se moveu lentamente pelo fundo do rio. Nosso rio acabou, nosso rio morreu. O Rio Doce está morto. Quem matou? O homem. O sentimento é um só em Baixo Guandu. O sentimento é triste demais, a gente vê o rio do jeito que está, né? A gente preserva a natureza, o outro vai e destrói. A gente fica muito triste, né? Mas é a tristeza que a gente tem, né? Depende da água para beber, para abastecimento Baixo Guandu na cidade, né? Em falta d'água, aonde vai puxar dessa água? É que fica difícil, né? A cidade foi a primeira do Espírito Santo a receber a lama de rejeitos depois que as barragens da mineradora Samarco se romperam em Mariana no início do mês e todo mundo parou para ver. A captação de água do Rio Doce foi cortada. Baixo Guandu pretende continuar agora, já que conseguiu uma outra fonte de captação, tratar e distribuir para a cidade utilizando a água do Rio Guandu. A Associação de Defesa de Interesses Coletivos da Bahia entrou com uma ação na Justiça Federal em Minas Gerais contra a Samarco Mineração, pedindo indenização de dano ambiental de 10 bilhões de reais. Segundo a associação, o dinheiro da causa vai para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, vinculado ao Ministério da Justiça, destinado às ações reparadoras. A Samarco reconheceu nesta terça-feira que as barragens de Germânia e Santarém apresentam níveis de segurança abaixo do recomendado e podem se romper. Segundo a mineradora, 500 mil metros cúbicos de material serão transportados até as duas barragens para reforçar os sistemas. Deputados mineiros se reuniram hoje para formar a comissão das barragens da Assembleia Legislativa. O grupo pretende buscar soluções para a tragédia de Mariana. Deputados federais da Comissão Externa das Barragens da Câmara Federal também participaram da reunião, além do Ministério Público e órgãos ambientais. O Ministério Público informou que vai pedir ainda hoje um plano de segurança para a barragem de Santarém, que não se rompeu, conforme noticiado no dia da tragédia. No primeiro momento, as informações que nós tínhamos era que a barragem de Germano seria o principal risco quanto a um possível novo incidente no local. Por isso foi a nossa maior preocupação, a nossa prioridade naquele contexto. Agora, ante essas novas informações que a barragem de Santarém não teria se rompido, estaria sim servindo como uma medida de contenção a milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos, também essa barragem, esse barramento será objeto de pedido de um novo plano de segurança também. No primeiro momento, a comissão vai discutir medidas emergenciais e acompanhar os desdobramentos do desastre em Mariana.
A adoção de ações para evitar novas tragédias também é uma preocupação dos deputados. De acordo com a Fundação Estadual do Meio Ambiente, cerca de 40 barragens do estado estão em risco. Nós vamos começar pelo caso de Mariana, vamos olhar primeiro esse caso que é emergencial e exigir que a empresa cumpra os compromissos que tem de restaurar aquela área, de dar atenção àquelas pessoas que foram atingidas, mas vamos olhar também, nos preocupa muito, as demais barragens para que exemplos como esse não voltem a acontecer. Se hoje nós tivéssemos esse código de mineração que está sendo discutido na Câmara, não alteraria em nada a tragédia que aconteceu. O código de mineração deve ser voltado primeiro para a proteção da sociedade, para a proteção socioambiental. Depois, sim, aí nós vamos tratar da mineração. E tem também uma lei que cuida das barragens. Essa lei é de 2012. Essa lei também precisa ser revista, porque ela não está sendo cumprida e ela coloca o DNPM como órgão fiscalizador e o DNPM, infelizmente, está sucateado. Já já vamos mostrar a festa dos estudantes aprovados no vestibular do Unipam. E em busca de garantia de tratamento de saúde, o Ministério Público é acionado para que direito seja cumprido. O direito de acesso à saúde é garantido por lei, mas na prática a situação é complicada. Muitas vezes, para ter acesso a medicamentos e mesmo fazer cirurgias de emergência, é preciso recorrer à justiça. E mesmo assim, nem todos os procedimentos são realizados rapidamente. A Constituição garante que todas as pessoas tenham acesso aos tratamentos de saúde. Mas na prática não é bem assim que funciona. O Estado implantou o SUS na experiência bem-sucedida, mas o SUS não consegue atender satisfatoriamente a todos que dele necessitam, embora atenda uma grande parte, salve muitas vidas. O caso do Bruno Henrique é um exemplo da deficiência do serviço de saúde pública. Ele teve a visão atacada pelo agravamento do diabetes e precisa de uma cirurgia com urgência. Comecei diabetes com 11 anos de idade, né? E pelos controles, que é difícil fazer, pela adolescência, veio agravar 2, 3 anos, né? Aí deu retinopatia diabética e veio agravando a visão, né? Minha visão tá bem pouco. O olho direito eu enxergo bem pouco, só vultos. E o olho esquerdo tudo embaçado. Para mim tá sendo muito difícil. Aí nós procuramos entrar no Ministério Público, corremos atrás e até agora não resolve nada. Eles falam que vai marcar. No Ministério Público de Patos de Minas, a demanda para ajuizar ações na Justiça em busca de tratamento é grande. Segundo o promotor de Justiça, Jacques Souto Ferreira, são dezenas de processos em busca de remédios e de cirurgias. Já que o Estado, na área administrativa, não atende a contento, as pessoas buscam o Poder Judiciário, buscam o promotor, o Ministério Público. E nós aqui entramos com ação para menores de idade, idosos e as pessoas da faixa intermediária quando o caso é muito grave. Se não for nessa faixa, a Defensoria Pública também atende muito bem. Então, mas nós aqui da nossa parte atendemos uma gama enorme de pessoas, trabalhamos muito com isso e temos conseguido. O caso do Bruno é um deles. O Ministério Público foi à Justiça e conseguiu uma liminar que obriga o município e o Estado a realizarem as cirurgias. Já está dada a liminar. A Justiça já obrigou e os administradores estão sujeitos a consequências pelo não cumprimento. Desempregado, Bruno não vê a hora de ser chamado para fazer a cirurgia. Mesmo com a decisão judicial, ele ainda continua aguardando na fila. A gente fica com medo, né, sobre esse tempo todo e cada dia pior a visão, aparecem umas manchas no olho e a visão bem baixa, dificuldade para sair, para fazer tudo. É complicado, a gente fica com medo de perder a visão mesmo, é uma coisa séria mesmo. O Ministério Público espera que a Prefeitura cumpra a ordem judicial. O prefeito já falou comigo, eu tenho conversado com ele, falou, não, eu vou atender todas as decisões judiciais, então eu espero que o Bruno, se o Estado não atender antes, será atendido pelo município muito brevemente. A Secretaria de Estado de Defesa Social informou que 7.421 detentos de Minas Gerais fizeram inscrição para prestar o Enem para pessoas privadas de liberdade neste ano. Em relação a 2014, houve um aumento de 20%.
O exame será realizado nos dias 1º e 2 de dezembro. O Unipam divulgou hoje o resultado do vestibular 2016. A lista de aprovados era aguardada com ansiedade e arrancou lágrimas de emoção. Antes da divulgação do resultado, expectativa. No momento da liberação da lista, correria e muita alegria ao ver o nome na lista dos aprovados. É um alívio, né? Ver que todo o seu esforço, todo o seu estudo compensaram no final de tudo e que você vai fazer o que gosta, que sempre sonhou, né? O curso de medicina era o mais concorrido. Eram quase 50 candidatos por vaga. A nota de corte foi de 108 pontos. Os aprovados tiveram que estudar muito. Muita alegria. Como é que foi passar no vestibular de medicina? Nossa, é a melhor sensação que existe, que você nem pode sentir na vida inteira. Foi difícil mesmo, tem que ter muito esforço, tem que batalhar mesmo, tem que encarar com dedicação. Estudou muito? Estudei muito, tem que estudar muito, né? A família do Antônio também estava lá, ansiosa. Foi uma emoção, assim, muito grande, porque os minutos antes de anunciar, de abrir lá, pra gente poder ver os nomes, foi muito... Como pode... Você estava ansiosa ali, torcendo muito. Era tão grande a emoção dos universitários para ver a posição deles, essa posição na faculdade que vai determinar todo o resto da vida, contagia todos nós. E eu estava assim, muito nervosa, e quando falou assim, passou, sabe, um alívio, uma realização, uma alegria muito grande. A gente ficou muito feliz, muito emocionado também. Veio eu, a família inteira, meu marido, todos aqui apoiando. Os minutos que antecedeu a abertura do local onde que estavam os nomes, nossa, foi um momento assim que a gente estava bastante apreensivo. Mas graças a Deus, o esforço de um ano inteiro, na verdade de uma vida inteira, né, acadêmica, se traduziu agora. A comemoração deixou o campus do Unipam e ganhou as ruas da cidade. Ovos, farinha e tintas coloridas fizeram parte da comemoração. Só festa, só farra hoje. Valeu a pena o esforço. Valeu. Já deu o recado para todo mundo, já contou para todo mundo que passou. Já avisei para minha avó, oi vó. Já tá a família inteira sabendo. O vestibular do Unipam teve mais de 8.000 inscritos este ano. A coordenação do processo seletivo também comemorou o resultado. Hoje é a data em que nós divulgamos os resultados com a lista de classificados e com a lista de excedentes, já que nós no Unipam prezamos muito pela clareza e pela lisura do processo. Então é um momento de felicidade dos candidatos que se aprovaram e que farão parte da nossa comunidade acadêmica a partir de 2016. O Unipam oferece 29 cursos de graduação, são quase 3.000 vagas. O trabalho agora será para inscrever os aprovados. São quase 3.000 aprovados. E é claro que a partir de amanhã nós já escalonamos os cursos, os candidatos já foram comunicados, está na nossa página também, no vestibular.unipam.edu.br, e a matrícula segue o escalonamento. Nós estamos preparados para receber todos aqui para fazerem as suas matrículas e recebê-los bem. Para os estudantes, a aprovação é o início de mais uma etapa. Graças a Deus deu certo, foi aprovado, deu tudo certo, graças a Deus. Quero sair graduado e fazer minhas especializações e mestrado, se Deus quiser, e vamos bola pra frente. Daqui a pouco você vai ver que homem assume a autoria de crime para inocentar dupla, mas a avó afirma que o neto está mentindo. Amanhã é quarta-feira, dia de espaço feminino. Ludmila Bahia mostra como os cosméticos podem ser grandes aliados na hora de fazer a maquiagem. O programa fala ainda de preenchimento facial para quem quer amenizar rugas, prevenir sinais profundos e até aumentar os lábios. O Espaço Feminino é exibido ao vivo às 18 horas e também pode ser acompanhado pela internet no www.ntvnet.com.br. No NTV News de ontem, mostramos a versão de um homem que se apresentou à polícia afirmando ser o autor de 2 crimes para inocentar uma dupla. A avó de Carlos afirma que o neto não teve participação alguma e que pode estar sendo coagido. E para a polícia está claro quem são os autores dos assaltos. Na segunda-feira, Carlos Magno Carvalho, de 23 anos, se apresentou à Polícia Civil, assumindo a autoria da tentativa de roubo realizada na tarde de quinta-feira passada a uma padaria no bairro Alvorada
e um assalto a um supermercado no bairro Bela Vista. No dia, 2 jovens foram presos durante a Operação Saturação, desencadeada pelo 15º Batalhão de Polícia Militar, como os possíveis autores do roubo. Eles chegaram a ser reconhecidos pelas vítimas e foram autuados e encaminhados ao presídio Sebastião Satiro, mas numa reviravolta do caso, Carlos Magno Carvalho resolveu se entregar. Como é que a gente deixa uma pessoa presa que não foi pelo crime que ela fez, foi eu? É diferente, né? Aí deu aquele arrependimento? Foi. Deu de quinta-feira, eu não como, não durmo, não bebo. Só correndo, qualquer carro que passa na rua tem que sair correndo. Mas uma nova reviravolta chegou às polícias militar e civil. Na tarde desta terça-feira, a avó de Carlos Magno negou a participação do jovem no assalto. Fiquei sabendo que meu neto está envolvido num roubo e ele está envolvido ali, ele está sendo... Foi apresentado por o advogado William e o Cláudio Rodrigues. O Cláudio esteve na minha casa pegando a identidade dele, eu não queria nem entregar. Só que o Cláudio, ele deveria ter me falado a verdade. Ele tinha nada ter levado meu neto, trocado a roupa dele na delegacia para ele assumir roubo dos filhos dele, não. O que o filho dele fez, ele tem que pagar. Se meu neto estiver errado também, ele vai pagar. Mas assim, ele não vai pagar porque ele não está errado. Você acha que não foi ele quem fez aqueles roubos? Não, ele foi trocar da roupa dele na delegacia, para ele ir na delegacia, vestiu a roupa dos ladrões nele para ele apresentar na delegacia, para poder falar que foi ele. A avó de 72 anos de idade conta que não é a primeira vez que o neto assume um crime no lugar de outras pessoas. Estou indignado, que já é a segunda vez que ela assume bronca que não é dele. Por quê? Teve uma primeira vez? Teve. Como que foi essa primeira vez? Primeira vez foi 100 quilos de maconha do Wellington. Revoltada com a situação, a senhora ainda vai mais longe. O neto estaria sendo convencido a assumir a autoria do crime. Ele foi coagido a assumir. Inclusive, tá aí a foto dos caras aí, ó, foi pego lá no dia, lá, por que eles não pegou ele no dia, lá no flagrante, lá não pegou ele? Agora, depois pega ele, é para apresentar com a roupa dos ladrão. O comandante da Polícia Militar ratifica a ação realizada pela instituição durante a Operação Saturação e rebate as acusações feitas pelo advogado de Carlos. Através da nossa equipe de policiamento motorizado, eles visualizaram esses infratores. Os infratores abandonaram a moto num determinado bairro, adentraram a residência de uma senhora coagindo. O pessoal chegou no local e conseguiu efetuar a prisão desses indivíduos. Nós levamos esses indivíduos para as vítimas reconhecerem dos 2 assaltos. Elas foram em conteste em apontar como sendo os autores deste roubo. Aí nós ficamos surpresos quando apareceu esse jovem, que o pessoal vem falando jovem, mas é um assaltante, é um traficante, um ladrão, um indivíduo de alta periculosidade, que foi preso, inclusive, este ano, com 100 quilos de maconha, juntamente com o comparsa dele. Ele também, neste ato, ele também tentou assumir a responsabilidade por essa droga. Então, diante disso, nos causou uma certa perplexidade, né? Porque não é normal um bandido se arrepender porque viu que os outros seriam inocentes. Nos causou bastante estranheza. O comandante contesta que na operação tenham sido presos inocentes, como afirmou o pai de um dos jovens que foram autuados. O filho dele, desde adolescente, é responsável por tráfico, roubo. Nós temos vários registros, então nós não prendemos nenhuma pessoa inocente. O outro comparsa dele também tem um rosário de crimes praticados aqui em Patos de Minas. Com o levantamento de dúvidas sobre a ação da Polícia Militar, o comandante irá acionar o jurídico da instituição. Nós vamos passar as informações, inclusive já repassei ao meu serviço de inteligência. Nós temos chamado book do crime, né? Com a foto de todos os criminosos que atuam aqui em Patos de Minas. E elas confirmando isso, a gente vai fazer um boletim complementar para a Polícia Civil, para que, se ela achar por bem, instaurar o inquérito e dar prosseguimento às investigações. Um novo dado revelado hoje é de que as vítimas do assalto a uma loja de gesso na rua Padre Antônio de Oliveira teriam reconhecido os jovens presos como os autores dos crimes realizados naquele local. Nós vamos tomar as medidas legais, porque a Polícia Militar ela foi difamada,
houve a questão de falta de ética, talvez, aí por parte do advogado. Então, todas as medidas legais, reparação de danos morais, os policiais que fizeram a prisão, que arriscaram sua vida, tiveram seus nomes, sua imagem manchada. Então, nós vamos passar para a assessoria jurídica da Polícia Militar para tomar todas as medidas cabíveis. A avó conta que o neto está morando no bairro Jardim Esperança. Ele está morando na casa de um tal de Cláudio, radialista. Que é o pai dos meninos. Até ontem ele estava, hoje eu não sei, até ontem estava. Que é o pai dos meninos. Pai deles não, pai de um. Pai de um dos meninos. É, pai de um. A avó de Carlos Magno está preocupada com o neto e acredita que ele está com problemas psicológicos pelo uso de drogas. A cabeça dele não é boa, a única coisa que ele está precisando de assumir essas coisas, porque a cabeça dele é ruim, ele está precisando de tratamento. Ele não está precisando de comida, de roupa, ele está precisando, que não tem nem roupa para vestir, nem roupa, nem sapato, nem nada. Disso aí ele está precisando, mas ele está precisando de um tratamento da cabeça. Se alguém puder me ajudar, um tratamento para a cabeça dele, eu quero. Se uma clínica se sensibilizar com a situação e quiser oferecer o tratamento para o Carlos Magno, pode ligar para o número 9651-2428, falar com Márcia, ou mesmo aqui na NTV, no 3821-4488. O NTV News está terminando por aqui. Mais notícias você acessa patosjá.com.br. Amanhã estaremos de volta às 19 horas. Uma ótima noite e obrigado pela companhia. Governo de Minas e Sicoob Credicopa apresentaram Governo presente e atento por uma Minas Gerais mais justa e integrada. Minas Gerais, governo de todos. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa.